Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Mundo da Criança sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Hoje o nosso programa está muito especial, nesta sexta-feira. Hoje nós vamos falar o que sabemos, né, sobre as causas do transtorno do espectro autista, o TEA, é isso mesmo. E ele já está aqui para falar com muita alegria. A gente recebe essa fera aqui, ó, professor Dr. Francisco de Agostinho Júnior, comandante desse programa. Muito boa noite. Muito boa noite, Marcos Vinícius. Muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança nessa sexta-feira. Programa de longa data, né, Marcos? Que nós aqui participamos, aqui podemos falar das crianças, de alguns problemas que envolvem a saúde dos nossos filhos, sempre procurando popularizar alguns valores, alguns conceitos médicos que possam, assim, fazer com que você se sinta assim, mais seguro em relação às condutas domésticas que você pode ter em relação a seu filho. É importante que a gente mencione isso, porque o nosso desejo é colaborar nesse sentido, de dar a você que é papai, que é mamãe, que é vovó, alguns valores médicos para ajudar a formação desse ente tão querido que são as crianças, que são os nossos filhos. E hoje nós vamos falar sobre transtorno do espectro autista. Já falamos muitas vezes sobre esse assunto tão atual, e é por isso que nós estamos falando, porque ele é atual e de uma incidência muito alta, e cada vez mais envolve os nossos lares, os nossos corações, coração de mãe, coração de pai, fica assim apertado quando tem uma situação que a gente, como profissional, e os mesmos pais podem pensar num diagnóstico de transtorno do espectro autista. Mesmo com manifestações leves, isso incomoda o coração de toda a família. Mas, Marcos, nós escolhemos um artigo publicado agora nesse mês. Então, o que a gente vai fazer é comentar um artigo que foi publicado pelo Medscape Notícias Médicas, que é uma publicação da internet, e o tema é o que sabemos sobre as causas do transtorno do espectro autista. Veja, que foi agora publicado dia 13 de maio. Né? Nós estamos hoje no dia 23 de maio, 10 dias atrás. Então é um assunto assim muito atual e que nós achamos de interesse trazer essa mensagem e localizar a família aonde que nós estamos nesse assunto que tem uma dificuldade diagnóstica muito grande e tem um impacto familiar muito grande. E às vezes essa situação assim da dificuldade diagnóstica, do tratamento, cria para a família uma dificuldade e uma dificuldade em aceitar esse fato e a dificuldade em tratar, porque exige realmente uma participação familiar muito grande. Mas antes de nós falarmos sobre o artigo, e nós vamos mencionar por que nós trouxemos esse artigo, a gente, Marcos, queria falar sobre esse evento que acontece agora, dia 7 de junho. Estamos pertinho, né, Marcos? Então é a chamada Festa Retrô, que o Rotary Club e mais o IASSE estão organizando no Golden Palace. Por que você está fazendo agora comercial, Francisco? É um comercial que eu faço com muito coração, com muito desejo de que realmente a gente consiga sensibilizar você, família, papai, mamãe, a participar. Então é a Festa Retrô, músicas aí da época do Marcos Vinícius, e 70, 80, 90, aquelas músicas assim maravilhosas, de conteúdo extraordinário, e que realmente a gente, dessa época, né, Marcos, a gente curte um pouquinho. Mas qual é o desejo? Por que assim tanta ênfase nessa festa? Então, festa no Golden já é uma coisa assim gostosa, lugar espaçoso, maravilhoso, pessoas da nossa sociedade, os organizadores, Rotary Club, o IASSE, que é dirigido pelo Daniel Spila, e o Daniel é muito caprichoso na organização dessas festas. Então vai ser uma festa muito legal. Mas o mais legal, Marcos, e você sabe do que eu estou falando, é que essa festa
ela tem a sua receita, tem um destino muito santo. É para as crianças do projeto Amor de Criança. As crianças do projeto Amor de Criança são aquelas crianças que têm um acometimento neurológico permanente e que nós precisamos de uma receita para poder ajudar essas crianças na sua vida, na qualificação da sua vida, da sua família. E aí a gente precisa entrar sempre, porque são todas as crianças do Sistema Único de Saúde, muitas crianças fazem parte dessa agenda já nossa, aí mais de 600 crianças. E a gente quer que elas vivam, e elas querem que dentro das limitações que o cérebro dela possa oferecer, porque ela tem uma paralisia cerebral, ela tem uma doença genética, com uma síndrome importante, então são crianças muito acometidas, mas elas precisam de ser adequadamente ou carinhosamente tratadas, ou calorosamente tratadas. A gente precisa de carinho para essas vidas, de calor para essas vidas, né? E aí a gente precisa dessas receitas, que uma delas vai ser essa festa agora. Depois, dia 19 de novembro, tem outra reunião também com a intenção de ajudar essas crianças. Então, se você for na festa, você vai aproveitar. Vai ser muito legal, orquestra contratada, com muito carinho, tudo muito legal. Mas você vai estar ajudando essas crianças. Então, nós apelamos aí para que você que coincidentemente está nos assistindo, você possa, olha, ô esposa, ô Maria, ô José, olha, não tem nenhuma programação para dia 7, vamos ajudar? E aí a gente já começa a agradecer a você que é família, né? Então, dia 7 de junho agora, no Golden Palace, a partir das 20, 21 horas, grande festa retrô. Ficamos já aí agradecidos pela tua presença. Mas podemos voltar ao nosso tema, que nós estamos desejosos de que isso possa trazer alguns valores para você que é papai, que é mamãe e que, como eu, profissional, tenho muito temor do transtorno do espectro autista. Então, o artigo que nós vamos ler, vou repetir, publicado agora, dia 13 de maio agora de 2025, mais ou menos o que sabemos sobre as causas do transtorno do espectro autista. Antes de falar das causas, eu quero falar também do livro que a gente tem, O Pediatra Instruindo a Família. Porque nesse livro a gente fala sobre vários assuntos e um deles é o transtorno do espectro autista. Então vejam, são coisas assim que sensibilizam o coração do profissional, e nós dizemos assim, olha, a gente reconhece a grande dificuldade que é o tema transtorno do espectro autista. É difícil o diagnóstico, também comunicar aos pais a hipótese diagnóstica é muito difícil, mas difícil ainda é para os pais ouvir do profissional a possibilidade do diagnóstico do transtorno do espectro autista em seu filho. No entanto, não se pode ignorar a possibilidade diagnóstica que inicialmente deve ser realizada pelo pediatra e depois por uma equipe multiprofissional. Então, realmente é um assunto assim muito atual. E esse artigo fala sobre, aliás, por que eu estou pedindo você comprar o livro também? Porque o dinheiro, a receita também é para o projeto Amor de Criança. R$50 você compra e você vai atender essas crianças gravemente acometidas. Mas o que a gente quer falar sobre esse projeto, esse artigo, é que ele é publicado agora, como nós já mencionamos, e esse artigo é publicado em função de Robert Kennedy Jr. Quem é esse? Esse é o chefe, é o secretário do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. Esse Robert Kennedy, como autoridade da saúde, ele demonstra toda uma preocupação com essa doença. E aí ele dá, assim, uma determinação como autoridade para que, assim, olha, ele afirma que não sabemos o que causou a epidemia de autismo e seremos capazes de eliminar essas exposições. Ele quer saber por que está acontecendo tantos casos. Então o artigo é baseado numa entrevista que foi dada dia 10 de abril
por esse senhor, que é uma autoridade, a maior autoridade que tem, é o secretário do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. Então nós vamos abordar o que esse trabalho trouxe no nosso segundo bloco, para a gente poder assim, saber a família, em que pé nós estamos sobre isso. Sempre nós somos consultados. Francisco, mas por que tantos casos? E vocês vão ver com uma estatística aqui, que o trabalho mostra, como isso tem aumentado. E é muito sério. Então por isso é que a gente trouxe esse artigo para a gente comentar, Marcos. Eu sei, você está querendo chamar o intervalo, nós damos toda a liberdade para que assim você o faça. Então, fica aí com a gente que nós já voltamos. É isso aí, doutor. Rapidinho o intervalo e a gente volta na sequência com mais Mundo da Criança aqui no seu Canal 4. Não saia daí, até já! Na educação infantil, os contextos investigativos fazem parte do nosso cotidiano e desempenham um papel fundamental para o desenvolvimento das crianças, oferecendo ambientes para a exploração ativa e para descobertas. Nos contextos investigativos, as crianças são convidadas a interagir com uma variedade de materiais que as desafiam a observar, questionar, experimentar e criar. A disposição dos materiais são pensados para promover a livre manipulação e a exploração, permitindo que as crianças criem suas hipóteses e efetivem suas pesquisas. Além disso, esses espaços são projetados para promover interações sociais significativas entre as crianças, incentivando a colaboração, a comunicação e o trabalho em equipe. Qual é o seu sonho? O sonho é a pista do caminho que devemos trilhar. Pense grande. Seja do tamanho do seu sonho. Escolha o que faz você agir. Unimar.br. Toda mãe é única. É fonte de carinho, cuidado e proteção. Cada uma do seu jeito, mães plurais, donas de um amor singular. Feliz Dia das Mães, uma homenagem da Unimed a quem de diferentes formas nos inspira todos os dias. Onde tem amor, tem presença que transforma. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Que legal, a gente está de volta no Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. O que sabemos sobre as causas do espectro autista? É isso aí, hoje é o tema do nosso Mundo da Criança, está muito especial, ele já está aqui para falar mais sobre esse assunto, né? E vamos lá, doutor, o senhor toca daí. Então, Marcos, segundo bloco, que legal, estamos falando hoje, mais nessa sexta-feira, falando sobre crianças, sobre aquele vínculo profissional que nós temos e de responsabilidade com as crianças. E aí a gente tem sempre o desejo de acertar, de oferecer alguns valores dentro das nossas limitações que possam ajudar os papais nessa difícil função e responsabilidade de ser papai e de ser mamãe. Mas nós mencionamos que o nosso tema hoje é sobre o que sabemos sobre as causas do transtorno do espectro autista. Um artigo publicado aqui em 2025, 10 dias atrás, no dia 13 de maio.
Então esse artigo foi feito em função que no dia 10 de abril, esse senhor chamado Robert Kennedy Jr., que é o secretário do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, é o cara da autoridade, é o cara que manda. E ele diz o seguinte: olha, gente, até setembro vocês têm prazo para determinar por que esse... Veja, o cara foi muito macho, muito ousado, e acho que ele não vai conseguir isso, mas de qualquer forma vale a pena a gente comentar como a preocupação para por que tantos casos de transtorno do espectro autista. Nós vivemos lá atrás uma época aí que tinha um caso para cada 800, 900 crianças, e hoje vocês vão ver como isso aumentou. Então esse senhor chamou isso de epidemia do autismo, né? E ele falou: olha, vocês vão ter que me apresentar até setembro uma causa para isso. E esse assunto é que a gente quer comentar, que o artigo traz, então, baseado na entrevista que esse senhor Roberto Kennedy Jr., como secretário do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, deu uma dura. Ó, você tem que resolver isso. Vocês cientistas que dizem que sabem tudo, precisa resolver. Que epidemia de autismo é essa? Então a gente quer, ele disse, até setembro vocês trazerem alguma coisa para a gente poder discutir. Se houver alguma razão, nós vamos bater em cima. Mas o que diz o artigo? Por que é essa preocupação? Veja, os dados de vigilância mais recentes, isso do Centro de Controle de Doença e Prevenção dos Estados Unidos, que é o CDC. Então, gente, no mundo, essa organização é aquela que tem mais confiabilidade sobre como organização de vigilância dos casos de doenças A, B ou C. Mas aqui nós estamos falando do transtorno do espectro autista. Então nós vamos falar que os dados de vigilância mostram um aumento acentuado na prevalência do transtorno do espectro autista, dando continuidade a uma tendência de crescimento nos diagnósticos. Quer dizer, aumentou muito e a tendência parece que vai continuar aumentando. Isso nós podemos testemunhar dentro das nossas limitações de trabalho, numa cidade média como a nossa, que realmente a gente percebe um grande aumento dos casos de transtorno do espectro autista. Então isso o Brasil é difícil ter uma estatística assim que a gente possa trabalhar com ela, né? Mas os americanos têm, e esse é o CDC, é o Centro de Controle de Doença e Prevenção dos Estados Unidos. Isso merece toda a credibilidade, toda a confiabilidade. E aí eles estão falando, olha, tem muitos casos e há uma tendência de crescimento ainda nos diagnósticos. E esse comentário vem para mostrar para a gente algumas perguntas que a gente tem vivido isso e sentido a dificuldade. O que os dados mais recentes mostram? Então isso é um resumo que nós estamos fazendo desse artigo, mas ele publica o que os dados, o que o CDC, o Centro de Controle de Saúde dos Estados Unidos, o que eles estão documentando? O CDC compila regularmente dados sobre a prevalência do transtorno do espectro autista por meio de rede de monitoramento do autismo e deficiências de desenvolvimento. Quer dizer, é um serviço muito sério americano para controle da prevalência de quantos casos de transtorno do espectro autista existem, né? Esses dados estão entre as fontes mais confiáveis sobre as taxas de autismo em crianças. Então é isso que eu disse. Essa fonte, é realmente o que existe assim de maior seriedade, de maior credibilidade. Isso é o que o artigo traz também. E o mais recente se refere a um ciclo de vigilância de 2022 que envolveu 393.353 crianças de 8 anos em 16 locais dos Estados Unidos. Quer dizer, eles fizeram uma observação assim, bem marcante em relação ao número de casos, de quanto de transtorno do espectro autista existe. E aí nós vamos ficar assustados com os números que apareceram, né? Vejam que isso, então, o artigo traz o seguinte: o relatório mostra que o transtorno, veja, afeta 1 em cada 31 crianças.
Imagine, gente, isso lá nos Estados Unidos é muito sério. Nós vamos, com o tempo, Marcos, certamente viver uma população de crianças com transtorno do espectro autista, claro, que serão adolescentes, que serão jovens e serão adultos, muito alto. 1 para cada 31, sabe a última estatística qual era, Marcos? Falava-se em 1 para 59, uma criança para cada 59 crianças tinha o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Veja como isso aumentou. E aumentou muito, né? Aumentou muito. 1 para cada 31. Aí ele faz uma comparação, olha, um aumento em relação à taxa de 1 para 36 em 2020 e 1 para 150 em 2000. Quer dizer, de 5 anos para cá, olha só, aumentou 5 vezes o número de crianças com transtorno do espectro autista. Isso realmente é um número assim assustador, muito alto e, é claro, é uma preocupação. Então, a razão de nós conversarmos sobre esse tema é exatamente o fato de que a incidência, a prevalência, o quanto nós estamos vivendo o transtorno do espectro autista tem aumentado muito. Eu assustei quando eu vi esse número. 1 para cada 31 crianças lá nos Estados Unidos, dados do CDC, num trabalho assim tão sério como esse, a preocupação desse secretário da Saúde dos Estados Unidos, diz assim, tem que trazer uma resposta para isso. Não pode continuar desse jeito. E algumas hipóteses são formuladas em seguida que mostram a preocupação e aonde nós devemos chegar falando em transtorno do espectro autista. 1 para 31, Marcos, é assustador. Tem muita gente e isso é uma preocupação, de momento, mas é de curto prazo, é de longo prazo, é de médio prazo. Muita gente exigindo trabalho especializado. Quais os países que podem oferecer tanta trabalho especializado para cuidar dessas crianças? Quantas cidades? Vejam as limitações que nós temos aqui. Quantas cidades têm dificuldade em ter profissionais para cuidar dessas crianças? Então esse é o aspecto assim da grande preocupação que traz o transtorno do espectro autista. A outra dúvida, por que a prevalência do TEA está aumentando? Essa é a questão, essa é a dúvida, essa é a situação que não consegue se esclarecer. Por que nós estamos tendo tanto transtorno do espectro autista? E aí, as últimas descobertas do CDC desencadearam uma nova análise sobre o motivo pelo qual a prevalência do TEA continua aumentando. Então essas situações recém-descobertas pelo CDC é que motivou esse artigo. E aí nós vamos nos próximos slides comentar alguma coisa sobre esse aumento da prevalência. Olha, continua aumentando o número de casos. Viram que em 5 anos praticamente aumentou 5 vezes. Hoje nós temos uma criança para cada 31 crianças lá nos Estados Unidos. Não conhecemos essa incidência no Brasil. Mas em seguida a gente volta a falar sobre exatamente essas possibilidades que existem. Por que nós estamos tendo tanto caso de transtorno do espectro autista? É isso aí, doutor. Rapidinho intervalo e a gente já volta com o último bloco do Mundo da Criança de hoje, que está sensacional. Não saia daí. Até já. Na educação infantil, os contextos investigativos fazem parte do nosso cotidiano e desempenham um papel fundamental para o desenvolvimento das crianças, oferecendo ambientes para a exploração ativa e para descobertas. Nos contextos investigativos, as crianças são convidadas a interagir com uma variedade de materiais que as desafiam a observar, questionar, experimentar e criar. A disposição dos materiais são pensados para promover a livre manipulação e a exploração, permitindo que as crianças criem suas hipóteses e efetivem suas pesquisas. Além disso, esses espaços são projetados para promover interações sociais significativas entre as crianças, incentivando a colaboração, a comunicação e o trabalho em equipe.
Vem comigo. Qual é o seu sonho? O sonho é a pista do caminho que devemos trilhar. Pense grande. Seja do tamanho do seu sonho. Escolha o que faz você agir. Unimar.br. Toda mãe é única. É fonte de carinho, cuidado e proteção. Cada uma do seu jeito, mães plurais, donas de um amor singular. Feliz Dia das Mães! Uma homenagem da Unimed a quem de diferentes formas nos inspira todos os dias. Onde tem amor, tem presença que transforma. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Que legal, já estamos de volta com o Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. O que sabemos sobre as causas do transtorno do espectro autista é o tema de hoje do nosso Mundo da Criança, está sensacional, muito legal, uma boa atualizada para a gente aí. E ele já está aqui, ó, o doutor Francisco, para conduzir o último bloco de hoje. Diga lá, doutor. Marcos, terceiro bloco, hein? Chegamos no finalzinho, mais um pouquinho para a gente comentar sobre esse artigo que nós estamos comentando, o que sabemos sobre as causas do transtorno do espectro autista. E nós conversamos agora com você que chegou aí, sentou aí agora, que está falando hoje, Francisco, aí sobre os nossos filhos, sobre as crianças. Nós estamos falando sobre um artigo publicado agora, recentemente, e que trouxe números assim muito preocupantes. Nós vamos voltar um pouquinho para falar para você que chegou agora, que olha, eles estão falando, isso é dados do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, que é uma criança para cada 31 crianças estão sendo diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Muita gente, muita gente. Veja, em 2000 era uma para 150. Em décadas anteriores, no final do século passado, isso era uma para 900 crianças, isso dados também todos americanos. E não sei se essa correspondência existe no Brasil, se existe em nossa cidade. Mas de qualquer forma são números preocupantes porque todo dia nós estamos atendendo crianças ou que já têm o diagnóstico de transtorno do espectro autista ou estão sendo estudados, estão sendo trabalhados para definir um diagnóstico que não é muito fácil, exige uma equipe muito profissional, o psiquiatra, o neurologista muitas vezes, a psicóloga, a fonoaudióloga, a terapia ocupacional, todo mundo se une para concluir e definir um diagnóstico de transtorno do espectro autista. Então é muito difícil esse diagnóstico. E existem os casos mais leves que se tornam o diagnóstico mais difícil. São crianças que até se socializam muito bem, e aqueles casos mais graves. Por isso é que nós falamos espectro de sintoma, variação de sintoma dessas crianças. Nós, na cidade, a gente tem o Espaço Potencial, que trabalha muito bem com isso. No projeto Amor de Criança, a gente tem muitas crianças, Marcos, que além de ter uma doença de base, como paralisia cerebral, ou ser uma criança síndrome, ainda tem transtorno do espectro autista. Então é uma situação assim realmente muito preocupante, e se nós chegamos a esse número de uma criança para cada 31 crianças, uma tem transtorno do espectro autista, a gente está caminhando para uma situação a médio e longo prazo muito grave. Mas o que mais diz isso? Como nós mencionamos, que as últimas descobertas do CDC desencadearam uma nova análise. Bom, gente, isso levou ao início do nosso programa, nós falamos de Roberto Kennedy,
que é o secretário de saúde dos Estados Unidos. Ele disse assim, ó, vocês têm até setembro para achar alguma coisa dentro disso que se chama uma epidemia do autismo. Ele quer que os cientistas cheguem a definir alguma coisa que consiga atingir a população para que possa esse número ser controlado. Mas o que mais ainda diz esse artigo? Pesquisadores da agência observaram, que é o CDC, né, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, vários fatores possivelmente envolvidos. É isso que sempre a gente encontra na literatura, Marcos. A observação é isso, de vários fatores possivelmente envolvidos, como critérios diagnósticos mais amplos, maior conscientização entre os pais e pediatras e melhor acesso a serviços. Isso explica por que está aumentando os casos, porque está se registrando mais, porque nós, pediatras, estamos mais alertas à doença, mas os pais também estão. E os serviços de acesso, unidades básicas de saúde, também estão sempre preocupados com isso. Então, são situações, explica por que nós temos aí tantos casos aparecendo, sendo diagnosticados. Essas mudanças significam que crianças que poderiam não receber o diagnóstico em décadas anteriores, agora estão sendo identificadas. Quer dizer, não havia uma preocupação anterior com o diagnóstico. Hoje existe essa preocupação, e havendo essa preocupação, é claro que você, como profissional, fica mais atento. E os pais, muito atentos. Isso que fala sobre os pais, uma preocupação maior, por isso que tem muitos casos. Marcos, você sabe assim que um dos primeiros sintomas, ou o primeiro sintoma que a criança apresenta em relação ao transtorno do espectro autista, que chama a atenção dos pais, é o atraso de fala. E você tem aí, a média fala em torno de 1 ano, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, até 1 ano e 6 meses, uma situação normal para a criança falar. Mas a criança atrasou aí 1 ano e 3, 1 ano e 4, dá um pane na família e começa a correr atrás para é autista, não é autista, tem transtorno do espectro autista ou não tem. Então esse atraso de fala é uma situação assim que chama muita atenção dos pais. E nós recebemos muitos pais, muitas famílias angustiados, preocupados, e às vezes a criança é normal, tem uma socialização normal e você não consegue definir, precisa realmente ser avaliado pela psicóloga, pelo psiquiatra, pelo neurologista, enfim, para que somando os dados, as avaliações, você possa concluir que sim ou não. Mas há uma angústia dos pais e é por isso também que aí se faz mais diagnóstico, porque os pais estão correndo mais atrás do problema. Mas, veja, o que está causando TEA? Seria uma situação genética, seria ambiente ou seria ambos? Isso é uma dúvida muito grande. Hoje, em termos de avaliações genéticas, é possível fazer, mas o que se diz assim, não se tem um gene responsável pela doença. É uma doença poligênica, o que parece. Então é muito difícil se dizer assim, olha, faça um exame genético e nós vamos saber. Porque a grande maioria vem um exame genético normal. Mas tem algumas indicações específicas. Nós temos uma incidência de transtorno do espectro autista 4 vezes para menino em relação a uma menina. 4 para 1. 4 homens para uma mulher. Então, os menininhos são mais frequentes. Então, quando você tem transtorno do espectro autista, você corre mais atrás daqueles fatores desencadeantes. E aí, o que está causando o transtorno do espectro autista? Seriam problemas genéticos, seriam problemas do ambiente ou seriam ambos? Veja, um conjunto robusto de evidências aponta para um componente genético. Sabe, são muitas coisas que falam da possibilidade de você ter ser o transtorno do espectro autista uma doença genética. Isso seria assim, estudos com gêmeos que datam da década de 1970 ainda, trabalho antigo, demonstraram consistentemente que a grande maioria dos casos de transtorno do espectro autista se deve à genética. Isso é a afirmação de um médico lá dos Estados Unidos, diretor clínico no Centro de Autismo lá dos Estados Unidos. Mas você tem gêmeos que os dois são diferentes. Nessa semana nós atendemos um
2 irmãozinhos gêmeos, um claramente com transtorno do espectro autista e o outro muito esperto, com desenvolvimento normal. Então, é genético? Pode ser, mas você ainda não consegue saber o que é que está causando, se é fator genético, ambiental ou se ambos. E aí, a gente tem algumas situações que merecem ser comentadas. Os efeitos ambientais podem estar atuando por meio de mecanismos epigenéticos. Então, o ambiente modificaria o gene e o gene teria uma expressão anormal e essa expressão anormal é que levaria à doença. Confuso isso, né? É difícil de entender. Mas nós temos os genes responsáveis, por exemplo, pela cor do olho, pelo comportamento, pela cor do cabelo, da pele, etc, etc. Para tudo, o gene expressa uma proteína. E às vezes, com o crescimento, a gente pode ter modificações da expressão desses genes. Isso chama a epigenética, a influência do ambiente sobre a expressão gênica. E aí, isso seria uma possibilidade de você ter tanto transtorno do espectro autista. No entanto, apesar de ser uma área de estudo ativa, nenhum efeito ambiental generalizado foi estabelecido de forma confiável até o momento. Quer dizer, pode ser que o ambiente tenha influência sobre os genes e os genes expressam proteínas alteradas e isso levaria ao transtorno do espectro autista? Pode ser, mas nenhum ainda fator ambiental, embora existam muitas possibilidades, confirmam que isso aqui seja a causa do transtorno do espectro autista. A exposição, isso que eu queria comentar, pré-natal, fase crítica para o desenvolvimento, são focos da maioria das pesquisas ambientais. Falar um pouquinho sobre o pré-natal, sobre a criança que está lá se formando dentro do útero, principalmente na fase inicial, quando se forma o cérebro. Há muitos trabalhos muito preocupados que essa seria, no período antes do nascimento, pré-natal, que teria fatores ambientais que iriam influenciar sobre o cérebro dessa criança e favorecer o desenvolvimento do transtorno da doença, transtorno do espectro autista. Então esse artigo menciona, para a gente entender que há muitas dúvidas no mundo ainda, não são dúvidas da periferia nossa aqui, do interior de São Paulo, aqui do interior do Brasil, mas são dúvidas ainda mundiais sobre o aspecto científico. Então, não dá para concluir ainda. Precisa continuar a vir muitos estudos ainda sobre isso. E é claro, vindo estudos, a gente está sempre atento para essa literatura médica que é maravilhosa. Então, agora, em função desse trabalho, que nós vimos essa autoridade dizendo, olha, senhores cientistas americanos, até setembro nós queremos uma resposta sobre essa epidemia do autismo. E aí, nós fizemos esse programa para registrar esse fato e vamos aguardar setembro para ver se realmente acontece alguma coisa assim que realmente explique tantos casos de transtorno do espectro autista. Mas para você que é papai, que o filho aí está aí do lado, correndo, brincando, a gente lembra aquilo que Salomão falou lá para trás. Continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos e um final de semana muito feliz a todos vocês, nossos queridos telespectadores. É isso aí, doutor. Um final de semana feliz para todos nós. Deus abençoe a todos e a gente está de volta na semana que vem com a graça de Deus. Até lá, tchau!